Estudo Bíblico, Êxodo 18. O governo dos redimidos. Versos 1 a 27. A visita de Jetro e a designação de juízes. Pelo conselho de Jetro, governante midianita amigo, sogro de Moisés, este, não obstante possuir a inspiração que só a poucos homens foi concedida, foi levado a empreender uma organização mais eficiente do povo. Verso 1. Jetro ouviu. A habilidade de pessoas antigas de reunir informações não deve ser subestimada. De modo rápido e eficaz, a notícia de acontecimentos importantes em outras terras passava de um lugar para outro. Muitas vezes vinham caravanas de mercadores que atravessavam o crescente fértil ou por meio de contatos mantidos por embaixadores e outros oficiais com povos. No caso de Jetro, seja qual tenha sido o conhecimento obtido a respeito do progresso de Israel, foi suplementado pelas informações dadas por Zípora e seus filhos, depois que Moisés os enviou à frente para casa. Verso 2. Verso 2. Ao que parece, Moisés enviara a família de volta para Jetro. Algum tempo após o incidente de capítulo 4, versos 24 a 26. Isso pode ter acontecido depois do êxodo do Egito. Versos 3 e 4. Gerson, quer dizer um estranho ali. Capítulo 2, verso 22. Eliezer, quer dizer meu Deus é socorro. Verso 5. Monte de Deus. A sequência desta passagem tem sido posta em dúvida, porque até o capítulo 19 não se menciona que Israel tenha chegado ao Sinai. Contudo, uma vez que mesmo em Refidim poderia-se dizer que estivessem no monte de Deus, Horebe, capítulo 17, verso 6, parece que não há nenhum problema aqui na sequência da narrativa. Versos 7 a 12. Jetro foi chamado de as primícias dentre os pagãos que dali por diante buscariam o Deus vivo. O testemunho de Moisés gerou respostas de louvor e sacrifício de Jetro, o que evidencia a sua fé. A confissão de Jetro pode indicar ou o começo da sua fé, 2 Reis 5,15, ou o fortalecimento dessa fé, 1 Reis 17, 24. Seja como for, Jetro ofereceu sacrifícios e compartilhou da refeição de comunhão como um líder e não como um suplicante. Além disso, ele compreendeu plenamente que Javé é incomparável. Verso 11. O sacerdote de Midian, verso 1. Certamente não adorava os deuses midianitas, já que os midianitas eram geralmente considerados idólatras. Números 25, 17 e 18, 31, 2 e 3 e 16. Jetro deve ter visto como homem claramente diferente dos seus contemporâneos. Diferença esta destacada por Arão e os anciãos, quando prestaram culto e usufruíram de comunhão junto com ele. Verso 12. Verso 12. Sacrifícios. Jetro, sendo um descendente de Abraão, Gênesis 15, 2, precisava apenas ser instruído na revelação de Deus, versos 8 a 11, e se integrar com este povo resgatado da escravidão, para ser um verdadeiro sacerdote de Deus. Versos 13 a 27. A sabedoria prática de Jetro foi de imenso benefício para Moisés e Israel e foi louvada por especialistas em eficiência através dos séculos, como exemplo de representação e organização administrativa, e ainda é.
Entrelaçadas no conselho de Jetro estão afirmações a respeito de Deus e das virtudes de homens piedosos, fato que nos leva a respeitá-lo como pessoa que integrou no seu pensamento a fé recentemente encontrada. Em verdade, ele reconheceu plenamente que Moisés precisava de permissão divina para colocar em prática o seu conselho. Verso 23. Aparentemente, Moisés não implementou imediatamente a solução proposta por Jetro, mas esperou até que a lei fosse dada. Deuteronômio 1, 9 a 15. Verso 21. Essas mesmas qualidades espirituais são requeridas dos líderes do Novo Testamento. Atos 6, 3, 1 Timóteo 3, de 1 a 7 e 4, verso 8, e Tito, capítulo 1, versos 6 a 9. Verso 23. Assim Deus. Jetro sabia que estava oferecendo a nata da sabedoria humana para seu genro Moisés, mas reconheceu que o que Deus pode revelar em orações e visões é superior ao raciocínio humano. 1 Coríntios 2, 6 a 10. Soube respeitar a vocação do profeta. Verso 24. Moisés atendeu. Jetro condicionou seu conselho com "se assim Deus to mandar". Assim, podemos deduzir que Moisés consultou o Senhor. Além disso, não há registro de que Deus tivesse repreendido Moisés. Em Deuteronômio 1,15, Moisés explica como os juízes foram escolhidos dentre os líderes sábios e conhecidos nas diversas tribos. Verso 25. Cabeças. Uma hierarquia organizada como num exército, que faz a ordem do superior ter aplicação imediata para cada indivíduo da coletividade. Segundo a tradição dos judeus, foi deste sistema de Moisés que se desenvolveu o concílio superior, que regia os conselhos locais das sinagogas.